Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Dilson, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias. Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. A experiência de Deus, ela é grandiosa e ao mesmo tempo assustadora. Imaginemos a beleza e o encantamento dos discípulos de Jesus, estes 3 que foram escolhidos para subir com Jesus à montanha, quando surpreendidos por esta visão magnífica de Jesus transfigurando diante deles. Essa experiência grandiosa de enxergarem no seu Mestre e Senhor o reflexo do que foi o Primeiro Testamento e as Escrituras. A partir da figura de Moisés, a partir da figura de Elias, e isso para revelar-lhes o sentido da sua missão. E não era uma missão de se estabelecer no alto da montanha. Não era uma missão que os afastava da realidade do povo, embora foi o que ocorreu a Pedro naquele momento. Senhor, é bom estarmos aqui. É tão agradável estar na presença de Deus. É tão agradável visualizá-lo transfigurado, com vestes brilhantes. Para que vamos descer da montanha? Vamos para a planície? Para que enfrentar todos aqueles desafios, enquanto é plenamente agradável estar na presença de Deus? Mal sabia Pedro que ali era uma experiência pontual para que a missão terrena de Jesus pudesse ser ainda mais forte, mais firme, agora confirmada pelo que dizia as Escrituras no Primeiro Testamento. A gente percebe uma dificuldade que os discípulos têm de compreender o núcleo da missão de Jesus, que embora vá desenvolver-se na ressurreição, mas é preciso passar pelo chão da estrada, é preciso enfrentar os desafios, os opositores e a própria cruz. Mas, acima de tudo, com a certeza de que essa missão ela está pavimentada, ela está fundamentada na própria vontade de Deus, que é revelada nas Escrituras no Primeiro Testamento. Jesus Cristo, ao chamar para perto de si alguns dos seus discípulos, é exatamente porque ele quer
estabelecer referências entre os seus. E estes que foram escolhidos não são escolhidos por privilégios. Eles são escolhidos para acompanharem, experienciarem e assumirem a missão de multiplicar entre os próprios discípulos e para toda a multidão dos povos. E assim somos nós, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós também somos escolhidos, quando nós somos apontados como referência em uma experiência com Deus. É para que não guardemos apenas para nós, é para que experimentemos grandiosamente este que parece ser um privilégio, mas que transformemos em missão. E missão de vida, com coragem, com vontade, com convicção e abertos a tudo aquilo que o Senhor pede, nos orienta e nos acompanha. A retirada do cotidiano da vida para esta experiência fortalece nosso Senhor Jesus Cristo na sua missão. E em mais de um lugar do Evangelho diz isto, que Jesus se afasta da multidão para rezar, para conversar com o Pai. E normalmente, depois de cada retiro destes, feito por nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande decisão ele toma, a sua missão se fortalece em algum ponto. Isso deve ser reflexo da nossa própria vida cristã, quando as grandes experiências que fazemos no nosso contato, na nossa intimidade com Deus, devem também ser revertidos em missão cada vez mais firme, cada vez mais forte. Que isso nos auxilie, que isso nos ajude a tomar cada vez mais a firme decisão de seguir e colaborar com nosso Senhor Jesus Cristo. E não caiamos na tentação de construir tendas, de construir abrigo, de buscar comodismo, mas que deixemos que a dinâmica da história, a dinâmica do mundo, a dinâmica da vida nos leve para a missão. Nos faça multiplicadores deste Cristo, ainda que tenhamos que passar por grandes desafios. O que confirma a nossa participação na vida de Cristo é a nossa confiança plena na sua palavra e nas suas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.